Graça e paz. Hoje é o sexto dia da série Intensifique. Nós estamos caminhando para o final, mas tem outras séries vindo por aí. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você hoje fique com uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Compartilha com alguém, se inscreva no canal, manda para alguém, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar contigo. Gente, graça e paz, Deus ministrou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhá-la com você, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, um texto conhecido, versículo 22. Olha o que o texto vai dizer. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Glória a Deus. É um texto conhecido, no qual nós vemos que após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordena aos seus discípulos para que passem a banda do mar e cheguem em Cafarnaum. A Bíblia vai ser bem clara. Jesus despediu a multidão, despediu os discípulos e foi para o monte orar. Só para te lembrar que Jesus despediu a multidão e não despediu eles de barriga vazia. Todos eles tiveram a oportunidade de se alimentar daquilo que Jesus proveu. E Jesus vai para o monte orar. Essa era a atividade de Jesus na solidão. Ele não usava a solidão para pecar, ele orava. E o texto vai ser bem claro, que na madrugada os discípulos estão sendo impedidos pelo vento, impedidos pela tempestade de prosseguir. Eles tinham recebido uma ordem da parte de Jesus para que chegasse do outro lado da margem. Só que a tempestade está tão grande que está impedindo, e o texto vai dizer, o vento era contrário. Entenda, todas as vezes que Jesus determinar algo sobre a nossa vida, surgirá ao longo do caminho coisas para nos impedir de chegar aonde Jesus determinou. Sempre surgirá ao longo do caminho coisas para tentar nos barrar, para que não cheguemos aonde Jesus determinou. Só que Jesus, vendo isto, vai em grande classe andando sobre as águas. Eles estão com medo, os discípulos estão apavorados. É vento soprando, é as águas batendo no barco, é a tempestade rolando. O texto vai dizer assim, que eles veem um ser, oh glória, veem Jesus andando sobre as águas, mas não identificam quem é ele. E eles vão gritar, morrendo de medo, dizendo: "É um fantasma." A tempestade está ofuscando a visão. Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver, eles não conseguem discernir. E por vezes é assim na nossa vida. Tempestades que a vida nos causa, coisas que acontecem sobre a nossa vida, muitas das vezes limita a nossa visão, limita a visibilidade de enxergar algo que Jesus, que Deus tem preparado para nós. Só que a tempestade só conseguiu ofuscar a visão, não conseguiu ofuscar a audição, não conseguiu impedi-los de ouvir Jesus falando. O texto vai dizer que Jesus olha para eles, olhando para eles, vai dizer: "Não temais, sou eu." Os discípulos, eles ouvem a voz de Jesus.
Ao ponto que o texto é claro de Pedro dizer: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. A gente olha cenários de tempestades que apenas dois apresentam-se na Bíblia. Primeiro, é um cenário que Jesus estava na polpa do barco dormindo, tendo uma tempestade, os discípulos acordam Jesus e Jesus acalma a tempestade. Só que nesse cenário aqui, Jesus a princípio não acalma a tempestade. Perceba, dois cenários de tempestades. Um, Jesus está dentro do barco, acalmando quem está fora, o que está fora. Nesse cenário, Jesus está fora do barco, acalmando quem está dentro. Interessante é que Jesus não vai acalmar a tempestade primeiro. Jesus vai acalmar os discípulos. Porque às vezes é assim. Às vezes ele acalma a tempestade das nossas vidas. Mas às vezes, oh glória, ele acalma você no meio da tempestade. Deus já está falando com alguém dizendo: ei, eu quero acalmar você. Às vezes a gente ora dizendo: Senhor, entra lá, faça lá, opera lá. E às vezes ele quer fazer aí, às vezes ele quer operar aí, às vezes ele quer acalmar aí, às vezes ele quer trabalhar aí dentro. Oh glória a Deus por isso. Jesus vai falar para os discípulos: ei, não temais, sou eu. A calma está indo em direção aos discípulos, não em direção à tempestade. Só que Pedro, muito impossível, vai dizer: Senhor, se tu me manda ir ter contigo. E Jesus diz: vem. Pedro só desce do barco e só consegue andar firme sobre as águas, não porque teve muita fé, foi por causa da palavra, oh glória, que Jesus liberou. Por causa da palavra, a palavra que Jesus libera, deu poder, tem poder de dar sustentabilidade naquilo que é instável, tem poder de dar firmeza naquilo que é flácido. Ei, a palavra de Jesus tem poder de trazer firmeza em coisas estáveis. Pedro só consegue descer do barco e só consegue andar sobre as águas por causa da palavra. Deus está dizendo para você: fique com as palavras de Jesus. Fique com aquilo que ele falou. Fica com aquilo que ele determinou, glória a Deus. Só que Pedro, percebendo o vento, diz o texto, começa a afundar. Só que você percebe que ao longo da tempestade ela não para. O vento também não parou. Aqui não é um cenário onde o vento é um pouco mais forte do que o outro, não. É tempestade, ventania, o mar agitado. Isso não para desde o início da tempestade. E qual foi o problema de Pedro afundar? O vento? Não. Está no texto. Ele percebeu. E este perceber aqui é dar atenção, mudar o alvo, mudar o foco. Pedro só vai começar a afundar porque a atenção dele mudou, porque o foco dele mudou. Pedro, ao invés de focar em Jesus, foca no vento. Pedro, ao invés de fixar os olhos de Jesus, começa a perceber coisas que outrora não era para perceber, sabendo que Jesus estava ali. Ei, é Deus já dizendo para alguém: tem gente que está naufragando na fé, e a culpa não é de vento, a culpa não é de A, a culpa não é de B, a culpa é porque você mudou a sua atenção, a culpa é porque você mudou o teu alvo. A culpa é porque tem coisinhas, estão tentando arrancar a sua atenção. E por certo que essas coisinhas têm tido êxito sobre a sua vida. Em o nome de Jesus, foca em Cristo. Olhe para Cristo. Aponte a sua fé, o seu alvo para Cristo. Não tire os teus olhos dele. Tem muita gente naufragando na fé porque o foco dele muda, a atenção dele muda, ele fica perceptivo a tantas outras coisas menos a Jesus. Pedro só vai afundar por causa disso, porque percebeu o vento, deu mais atenção àquilo que não era para dar. Aí o texto diz que ele começa a clamar ao Senhor, e isso eu acho lindo, porque Pedro, em um momento de pavor, de pânico, clama ao Senhor. E o texto diz que Jesus imediatamente estendeu-lhe a mão e o segurou. Oh glória!
Ei, tem gente que ainda não afundou, não acabou, não quebrou, não foi destruído, porque Jesus segurou a tua mão, oh glória. Ei, eu quero que você seja alcançado por essa palavra, porque tem gente que está naufragando na fé. Tem gente que está perecendo porque a atenção dele mudou e ele não sabe como sair dessa situação. Jesus, nessa oportunidade, se você clamar agora, se você pedir agora, Jesus estende a mão para você, oh glória. Jesus estende a mão para você e te segura. É por isso que ainda não foi destruído, é por isso que ainda no popular não chutou o balde, porque Jesus segura. Tornou a trazer a superfície. E Jesus vem com uma palavra de exortativa para Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você seguirá bem se colocar os teus olhos em Jesus. Você continuará a tua caminhada bem se os teus olhos estiverem fixos em Jesus. Você vai prosseguir bem se o teu alvo continuar sendo Jesus. Não mude o alvo. Não mude o alvo, porque a rota não vai mudar. Coisas virão para tentar lhe impedir, te bloquear e fazer você com que você pereça. Mas entenda, se o teu alvo estiver em Cristo, se os teus olhos estiverem em Cristo, você consegue prosseguir, consegue viver pela palavra e consegue chegar no lugar que Jesus determinou. Fique com essa palavra da parte de Deus e eu tenho certeza que Deus vai alcançar alguém nesses poucos minutos, mas eu sei que Deus vai falar contigo. Envia para alguém. Deus abençoe.